Sejam todos bem-vindos ao Pode Cria, o primeiro podcast de rua dentro de estúdio. E hoje eu tô aqui com uma amiga, parceira também, né? E uma pessoa que poucas pessoas não vão gostar dela, porque eu acho que a classe trabalhadora nesse podcast aqui vai ser aquela coisa. A doutora Samara Maciel, especialista em causas empresariais, né? Isso. Pode se apresentar para a câmera aí pro pessoal. Paulo, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Realmente, talvez eu não agrade a todo o seu público, né? Eu sou advogada, faço trabalho para empresas, né? Então, defendo empresas. E a classe trabalhadora acaba não gostando muito de mim, porque eu falo algumas verdades, né? Que eles precisam ouvir. E aí, a verdade às vezes dói, né? Dói, né? Então a Mas gente vai é bater isso. um papo sobre as causas, né, de processos em empresa, o que fazer para prevenir, como a gente vai dar um guia para vocês que são empresários. Então você que é trabalhador aí, que é CLT, sai sai de frente da tela que agora vai vir as dicas aí. Não vai te agradar, né? Não vai agradar muito. Doutora, eu vou começar com uma pergunta bem importante, né, que eu acho que assim, o empresário ele sofre muito com a questão de funcionário hoje em dia. Funcionário bom, né? Tem como definir um funcionário problemático? Você consegue ver esse funcionário problemático nas atitudes dele do dia a dia ou não? Consegue, e eu vou te falar que a empresa consegue isso nos primeiros 15 dias de trabalho. Então, um modelo que eu tenho lá no escritório e que eu indico até para os meus clientes é não fazer um contrato de experiência de 45 dias de cara. Porque o mal empregado, ele não consegue enrolar 2 semanas, não. Ele não consegue, vamos dizer assim, mascarar. Uhum. A máscara dele cai, assim, nas 2 primeiras semanas, ele já vai te mostrar ali o que ele faz, ele não consegue durar. Então, um ponto importante para as empresas, até para a economia, é não fazer um contrato de cara de 45 dias, porque eu tive um caso esses dias que o rapaz trabalhou 1 dia e faltou 14. Ainda bem que a gente tinha feito o contrato por 15 dias. Então, faça um contrato de experiência com prazo curto do primeiro período, que aí você já avalia de cara e você já se livra ali até de encargos de férias, de 13º, porque 15 dias não tem isso. Uhum. Então, o mal empregado, ele tem cara e na primeira semana ele já mostra. O que eu faço? Faz o contrato de 15 dias e fica em cima dele, entendeu? Uhum. Ali você vai sentir se ele é o da fofoca, se ele é o do corpo mole, como que ele é. Fica em cima dele, deu certo os 15 dias, renova por mais um pouco, que aí você consegue realmente se livrar, para você não trazer esse funcionário para mais de 90 dias e, consequentemente, ele virar um peso para sua empresa. Então, tem que ficar ligado Ficar nisso. atento. Qual que é o perfil mais comum que você vai mais problemático assim? Fofoqueiro, o brigão, aquela pessoa que enrola, que vai muito no banheiro? É um enrolão. Um enrolão, É né? um enrolão, assim, e infelizmente, às vezes, a gente tem agora a telemedicina, então a dor que eu tenho visto os meus clientes enfrentarem é essa. O empregado, esses dias me mandaram um atestado de um médico da Bahia. Então, um funcionário aqui de São Paulo fez uma consulta médica de um médico da Bahia. Então, e ele falou, eu aceito. Eu falei, olha, vamos arrumar então o seu regimento interno, porque a recusa do atestado, a empresa até pode fazer, mas ela precisa ter um regulamento interno, ela precisa estabelecer isso, claro, né, para não recusar ou submeter o médico do trabalho dela, mas aí por causa de um dia não vai fazer isso. Então, eu falei, olha, esse aqui nós vamos aceitar, mas vamos fazer um procedimento para a gente exigir que seja um médico, né, um médico do estado ou da cidade ou do convênio, se a empresa tiver. Então, o enrolão é esse, Uhum. ele realmente, ele fica ali, é mais a preguiça mesmo. Cozinhando galo, né? Que nem... Cozinhando galo, isso aí. E aí o patrão sente e tem que expulsar, porque se não jogar essa pessoa para fora, Paulo, ela vai estragar os bons. Por quê? Porque o bom tá ali todo dia, pagando Uhum. preço, chegando. Tem gente bom, né? Tem empregado bom. Tem muitos ruins, infelizmente, Uhum. mas a maioria é boa. E aí eu sempre falo assim, dá a César o que é de César, né? Então, o empregado mal lá no escritório, eu sou intransigente com ele. Eu não Uhum. deixo a empresa mandar embora com direitos, eu falo, é justa causa, nós vamos ajustar aqui Uhum. para a gente estruturar uma justa causa para ele aprender e pro que ficou, entender que não vale a pena fazer corpo mole, mas ao mesmo tempo pro bom eu falo, esse aqui você precisa ajudar. E como que você vai ajudar? Você vai estruturar uma premiação para ele. Uhum. Em relação a atestados, a gente tem muito, acho que recorrência disso, né, de atestados. Realmente a empresa, ela entra em contato com o médico, com o hospital para checar? Toda empresa faz isso ou só algumas empresas fazem? Como que é esse acesso
tipo assim, a veracidade do documento? Eu oriento a fazer. Não em todos, porque a gente sabe que realmente tem aqueles casos que a pessoa está doente mesmo, é até visual, né, a empresa percebe ali que o empregado não está bem. Mas tem o preguiçoso, o atestado de segunda-feira, eu falo: "Manda lá", e já peguei muito, tá, muito, a Uhum. gente já pegou muito atestado falso, então o próprio atestado ali, ele já vem o telefone, da unidade de saúde, e a gente manda um e-mail, né, pra lá, e já veio vários casos falando: "Essa pessoa não passou aqui, esse Uhum. atestado dessa pessoa". Inclusive, eles estão indo para o Google e montando o atestado. Eles estão montando o atestado no ChatGPT, então ele pega um atestado no Google, joga lá, coloca lá. E se a empresa não verifica, a empresa paga por esse dia indevidamente. É. E ainda cabe uma justa Além de causa, ser um né. crime, né? Porque se o empregado te apresenta um atestado falso, você dá uma justa causa, faz um boletim de ocorrência, aí ele não consegue nem, né, o nome fica sujo. E eu Uhum. acho que as empresas, pelo menos o atestado de antecedente, tem que consultar quando for contratar alguém. E assim, a gente tem hoje em dia, uma deficiência muito grande na mão de obra, né? Tá muito escassa a mão de obra hoje em dia. Então, às vezes, os empresários eles acabam cedendo algumas coisas, né, pra manter aquele funcionário, porque ele não tem outro, né? Não é que não tem outro melhor, não tem outro, né? E quais são os erros mais comuns, assim, que os empresários cometem, né, que acaba custando aí um processo pra ele, com esse tipo, né, de funcionário? É o que você falou, é aceitar ser refém. Eu acredito que, a empresa se estruturando, Paulo, ela consegue, estabelecer uma separação dos empregados bons dos maus. O que eu me preocupo muito é quando a empresa, ela não presta atenção nisso. Então, o pessoal é a parte mais importante do negócio. Uhum. O produto é importante, mas a mão de obra também. Então eu não posso pensar só em uma coisa e deixar a outra sem olhar. Por quê? Porque quando você é omisso, né, no dia a dia daquele empregado, como eu disse, você perde o bom. Uhum. Porque, assim, você tem uma pessoa que está entregando, então ela chega no horário, ela chega mais cedo, ou ela passa do horário se for necessário, e aí ela olha para o lado e tem um que falta, que chega atrasado e que nada acontece. A laranja podre, ela vai contaminar, É. infelizmente, não é o contrário. Então, o erro que eu vejo, de muitos empresários é isso, é ele achar que aquelas pessoas são insubstituíveis, e não são. Um ponto que eu acho muito importante é o momento da contratação. Uhum. Eu, né, sou advogada, mas também sou empresária. E os erros que os meus clientes cometem, né, e que os empresários cometem, eu também cometi. Muitas vezes a gente contrata, né, pela necessidade, pela Uhum. urgência, e acaba errando na contratação. E uma contratação errada, Paulo, ela 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 acaba com uma empresa. É o Por efeito quê? borboleta, né? Porque você contratar é muito caro, demitir é muito caro, porque a gente investe tanto financeiramente, né, naquela pessoa, quanto tempo. Imagina você fazer um processo seletivo e ficar horas e horas e horas entrevistando e escolher a pessoa errada. Uhum. Então o que que eu falo? Contrate com calma. Eu sei que muitas vezes é necessário, não se aplica para todo mundo, obviamente, a gente sabe que Uhum. tem aquelas empresas que precisam de uma mão de obra rápida, então vai contratar e vai selecionando, mas para a maioria das empresas, eu acho que elas precisam ter mais calma na contratação. Uhum. Então, aplicar um teste comportamental, lá no escritório a gente aplica um teste chama DISC. Esse teste, ele é, assim, toda empresa que eu chego para fazer assessoria, eu faço o DISC das pessoas que vão tratar comigo e mando fazer da equipe. Uhum. O DISC, ele determina comportamento, então tem o dominante, o influente, o Sim. estável e o conforme. E cada pessoa que tem esse DISC, né, essas qualidades, ela precisa estar no lugar certo. Se você coloca uma pessoa DC, né, dominante e conforme, no comercial, essa pessoa não vai servir para nada, porque Uhum. ela quer resultado e analisar. E ela não vai ter muita paciência em ficar convencendo ninguém a comprar. Só que por outro lado, se você coloca uma pessoa do DISC, no operacional, ela vai ficar batendo papo com os colegas e não vai trabalhar. Então o que que eu falo? A empresa primeiro, ela precisa definir o perfil de empregado que ela precisa. Então, Uhum. eu preciso de uma pessoa para entregar resultado, mas também com qualidade alta. Então eu preciso ir no mercado e procurar uma pessoa DC.
Ah, eu preciso de uma pessoa para o comercial, eu preciso de uma pessoa IS. Por quê? Porque ela é influente, ela vai Uhum. ganhar ali o cliente e ao mesmo tempo ela vai ter paciência para ouvir, o cliente vai chorar as pitangas e ela vai então, mas se eu colocar essa pessoa lá no operacional, ela não vai fazer nada. Então o que que eu preciso primeiro? Definir o perfil de candidato que eu quero. A partir daí eu vou para o recrutamento. Quando eu for recrutar, ele vai responder esse teste, inclusive é gratuito, tem na Uhum. internet, e você vai validar se o que ela respondeu de fato é. É aquilo, né? Isso, porque às vezes a gente responde o teste com o que nós queríamos ser e não o que nós somos. Então, e quando que você valida isso? Você valida isso na entrevista. Então, uma dica para o empresário: cuidado quando você for contratar, porque uma contratação errada, você gasta na contratação, gasta na demissão e desmotiva o time, porque fica trocando toda hora as Uhum. pessoas e o time fala: "Nossa, ninguém fica", mas não é, porque a pessoa está contratando errado na pressa. Eu acho que poucas empresas hoje em dia fazem isso, né? Porque às vezes contra na necessidade, às vezes não é um mau funcionário então, às vezes ele tá no lugar errado, né? Sim, tem um mau funcionário, a gente está num momento, infelizmente, muito ruim no mercado de trabalho. Todas as empresas estão enfrentando a mesma dor, precisando de gente, mas as pessoas e o Brasil tem muitos desempregados, mas as pessoas não estão disponíveis. Uhum. E eu acredito, Paulo, que essa deficiência de mão de obra seja, e aí eu vou ser polêmica, por conta dos projetos sociais. Uhum. Então, assim, determinadas empresas, o piso salarial é R$ 2.000. Aí a pessoa, ela passa o mês inteiro sem fazer nada e ela recebe R$ 800.000. Só que se ela for para ganhar 2.000, ela perde os 800 que ela não fez nada para Uhum. ganhar. Então, elas não vão trabalhar, elas não querem, porque se acostumaram a viver de É. bolsas. Então, assim, os projetos sociais atrapalham, e as pessoas já não querem trabalhar. Aí ganhando dinheiro sem Não trabalhar, vai fazer falta, não né? vai Porque fazer ela vai falta. receber ali, ela tá garantido, né? E nem todo mundo quer mudar de É. vida, né. Assim, eu vim do Piauí, né, então eu nasci na roça e, não tinha nada, eu não tinha né, questões sanitárias, não tinha nada, era roça, roça, roça mesmo. Uhum. Era eu, meu pai, minha mãe e os bichos. E os bichos, e o É, chão. eu só via outras pessoas, né, eu convivi quando eu ia pra escola e tudo mais. E assim, eu sempre sonhei em vencer. Então, eu nunca me acostumei e nunca gostei de pedir nada, de viver, sabe, eu não go nu nunca gostei, né, lá na minha cidade as pessoas têm muito aquele povo ali, eh, 4 anos empregado e 4 anos desempregado, né, Aham. depende de quem é. Eu nunca gostei disso, então meu pai sempre falou assim: "Olha, nada dado, tá, vá atrás do que você quer". É. E por causa disso eu fui atrás e consegui né, construir uma empresa, né, casar bem, graças a Deus, porque o casamento é muito É importante, muito viu. importante, é. É a Pra é o pra me é o mesmo a mesma relevância da empresa, né. exato, se você casar mal, você escolha bem o seu parceiro, porque se você casar mal, você vai para o fundo. É. Então, assim, casei bem, graças a Deus, e construí uma empresa. E lutei. Então, assim, poderia ter me acomodado em receber benefícios sociais? Poderia, não me acomodei. Uhum. Então, assim, nem todo mundo tem essa ambição de crescer. É. E aí, o governo ajuda, né, a não pensar, não precisar gastar um pouquinho da massa, então o que que a gente faz? A gente fica com a mão de obra deficiente É. e os bons estão empregados. Inclusive, eu estou fazendo o quê lá no escritório? Eu estou indo pescar no aquário dos outros, porque os que estão disponíveis, infelizmente, É. não são bons. Então, Você fica meio que numa barganha ali, né, quanto você ganhar lá? Vou pagar mais aqui pra você vir pra cá. É. a gente tá indo no buscar, talentos, porque os que estão disponíveis não são bons. Então, assim, dependendo do público que esteja nos assistindo, dependendo do nicho, a empresa ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que olhar para o concorrente dela Uhum. e literalmente ir lá e trazer. E oferecer para a pessoa uma condição melhor. Uhum. Por quê? Porque, infelizmente, os que estão no mercado estão por alguma razão, porque tem emprego. Se a pessoa está desempregada, algum problema ela tem. Não é a Uhum. falta de mão de obra, é problema dela, a culpa é dela, não é do mercado. E aproveitando esse assunto do bom, do mau funcionário, em qual momento que a empresa deve aplicar uma advertência, uma justa causa? Porque assim, hoje a gente tem 2 extremos, né, a empresa que aplica muita advertência, né, para tudo, que às vezes não tem ali uma indicação, né,
Um critério, é um né? critério para aquilo, né? Acha que, tipo, pô, sei lá, fez alguma coisa de errado ali, a pessoa já aplica, não faz nada, não tem nenhuma orientação por falta de treinamento, talvez, às vezes. E também tem a empresa que não aplica nunca, porque não pode maltratar o funcionário, senão amanhã ele não tá lá, né? Qual o momento de aplicar uma advertência? Qual é a ordem aí de advertência, demissão, né, justa É, causa? o que que acontece? Ah, sempre que o empregado comete uma falta grave, ele deve sim ser penalizado. E aí a lei nos traz, gradação das penalidades. Então, primeiro eu tenho a advertência, depois eu tenho a suspensão e eu tenho a justa causa. Só que eu não preciso aplicar advertência e suspensão para aplicar uma justa causa, a depender da gravidade do ato. Então, vamos pensar que o empregado trabalha no caixa do supermercado, né? E aí o caixa, o caixa está todo sujo e o chefe fala: você precisa limpar o seu caixa, porque a pessoa passou ali, derramou um sangue de uma carne, aconteceu alguma coisa. Ela fala: isso não é função minha, é função dela porque o caixa é dela. Então, ela recusou a exercer uma atividade que ela precisa fazer. Uhum, A recusa, a partir do momento que o empregado recusa a fazer uma atividade, a empresa não tem mais confiança nele. Então, a medida adequada é a justa causa. uhum. Então, ela não tem Ah, já nada, cabe justa já cabe a causa. justa causa. Por quê? Porque ela recusou a executar uma atividade. A pessoa trabalha com entrega. E aí eu falo: olha, você vai ter que entregar em Alphaville e no Belval. Ele fala: eu não vou, não vou. Eu tenho como aplicar uma advertência nesse funcionário? Não, porque ele Uhum, recusou a fazer o trabalho que ele foi contratado. Nesse caso, é justa causa. Agora, o empregado trabalha 2 anos, nunca faltou, faltou uma vez. Eu posso aplicar uma justa causa direta? Não, aí eu vou aplicar uma advertência, eu vou descontar o dia dele, vou aplicar uma advertência. Faltou de novo, vou descontar o dia dele e vou aplicar uma suspensão. E aí eu vou fazendo a gradação das penas. Então, existem comportamentos que a justa causa é direto. uhum. E existem comportamentos que eu preciso seguir as penalidades, da mais branda para mais grave, que é a justa causa. Então, tem que analisar o comportamento. E aí, o que você falou, às vezes a empresa não faz com medo de perder. Só que depois, esse empregado, ele é um candidato a te processar. Uhum, Então, se você tem a possibilidade de você economizar na rescisão dele, você vai ceder por quê? E aquela coisa, os empregados, eles são como filhos, tá? Eles testam todo dia. uhum. Todo dia ele fala: "Deixa eu ver até onde eu posso ir". E aí o empregador, achando que é refém, vai aceitando, as oportunidades vão passando, aí ele vai chegar lá no escritório depois e vai falar: "Mas doutora, ele faltou, ele me xingou, ele brigou com o colega de trabalho, e agora ele tá me processando. Eu posso dar uma justa causa agora?". Não pode. Por quê? Porque já passou o período, a justa causa é imediato, o empregado fez, aconteceu. Se o empregado te roubar, você descobrir, você passar uma semana para demitir ele, você não pode demitir É, mais por já justa era, né? causa. Então, a justa causa é assim, ó, pá, pum, entendeu? Uhum, Cometeu a falta grave, aplica a justa causa e você tá seguro para manter essa justa causa. Se você perdoou, né, passou alguns já dias, era. aí a justiça entende que houve um perdão tácito, você não escreveu, mas você não tomou medida, você perdoou. Uhum. E aí você não consegue seguir com a justa causa. É o famoso quem cala consente, né? Exatamente. E aí os capivaros vai pra onde? Aí já era, aí todo mundo vai pro brejo, né? E assim, qual atitude do funcionário cabe uma justa causa? Pode ser alguma situação que a senhora já pegou, cabe uma justa causa e o empresário nem imagina, que ele foi ficar sabendo disso depois que conseguiu a consultoria com vocês. Eu já apliquei várias justa causa, assim, eu aplico todo dia, na verdade, porque lá no escritório, o nosso atendimento, o nosso escritório é um escritório boutique, então o nosso cliente, ele é mimado mesmo, Uhum, então, e eu faço questão de trazer essa segurança para ele. Então as empresas, né, que são assessoradas pelo Souza e Maciel, eles não precisam se preocupar com nada. Então o empregado, nós fazemos o acompanhamento do empregado de acordo com o que nós somos provocados. Então a gente pensa na melhor estratégia para a empresa. O empregado começou a dar problema, então ele já começa a ser acompanhado pelo escritório. O RH vai me mandando e eu vou dando o comando. Olha, aqui você faz isso, agora você faz isso, vai fazer. Então, depende muito. Como eu te disse, a recusa no trabalho, se o meu cliente me liga e fala: doutora, eu tenho um motorista, eu mandei ele fazer uma entrega e ele falou que não vai. É justa causa. uhum. Aí ele vai falar, já aconteceu, dele falar assim: "Nossa, mas ele recusou". Eu falei: "E você não fez nada?". Ele falou: "Eu não fiz, eu não sabia que eu podia fazer". Então, um ponto de atenção é essa da recusa do trabalho, é a briga no local de trabalho. Então, os empregados estão brigando
no local de trabalho. Pode? Não pode, Uhum. afinal o local de trabalho tem que ser zelado. É. Eu posso aplicar uma justa causa? Posso. Então são Ns, né, são várias possibilidades que a empresa tem de aplicar, mas essas possibilidades, Paulo, não é uma receita, né, que eu falo: "Olha, faz isso, isso". Ela é acompanhada no dia a dia. Assim, as justas causas que eu aplico, elas não são revertidas, né, na justiça. Uhum. Eu tenho muitos casos e a gente consegue manter todos. Por quê? Porque a gente faz com acompanhamento. E aí eu tenho documentado, eu tenho a filmagem, eu tenho a coleta da declaração das testemunhas, porque às vezes a empresa manda por justa causa confiando na testemunha. Aí a testemunha vai embora. É, aí E já era. aí já era, entendeu? Então eu preciso de uma documentação, preciso de um vídeo, preciso de uma gravação. Até para aquela testemunha depois não ir lá na justiça e falar a favor do empregado, então trocar de lado, sabe? Uhum. Porque o empregado, ele infelizmente ele não é amigo, é aquela velha briga, tá? É. Do capital versus, né, a mão de obra. Então, Uhum. o empregado sempre vai achar que a empresa é vilã e a empresa sempre vai se comportar como vilã se ela não tiver um acompanhamento. Porque às vezes o empresário, ele é vítima. O que eu tenho visto é que as empresas hoje, o jogo virou, tá? Então, Uhum. a maioria das empresas são vítimas dos empregados. Os empregados que dão um grito lá. Só que no dia 5, a empresa não pode dizer, eu não vou pagar hoje não, porque eu tô de É. atestado. O dono da empresa não pode fazer, eu tô de atestado hoje, eu vou te pagar só daqui a 10 dias quando acabar meu atestado. O empregado apresenta um atestado de 10 dias e, dane-se a Uhum. empresa. A empresa não pode fazer o mesmo. Dia 5 e dia 20, quem chora é o dono, É. entendeu? E chora e ninguém vê, né? É, as noites sem dormir, né, então a preocupação do dono é o pagamento, né, para o empregado. Uhum. Só que hoje a mão de obra está tão ruim que parece que você está fazendo um favor. Vou te falar mais, nós chegamos no nível que as empresas estão com programa de premiação para quem não apresentar É, atestado. eu já vi Então muitas já. estamos vivendo isso. Hoje a gente tem, né, lá no escritório, um plano de premiação para os nossos clientes. A gente elaborou um plano. Lógico que eu não posso colocar lá no plano que é por causa do atestado. Aham. Então você coloca Assiduidade e tal, né? alguns requisitos para atingir, mas o objetivo é que a pessoa não apresente atestado, porque a gente sabe que o atestado é a dor, É. porque eu tenho que fazer o quê? É um documento que você não pode revogar, né? Exato. Assim, eu tive um caso agora de uma funcionária que ela foi contratada por um dos nossos clientes, e no primeiro mês ela pegou um atestado, foi para o INSS, recebeu 2 meses de benefício do INSS, o INSS falou: "Está apta". Aí vira um problema para o empresário, tá. Quando o empregado vai para o INSS, o empresário, ele tem que colocar a pasta daquele funcionário na mesa dele, e só soltar quando se livrar dele, infelizmente. Nossa. Porque essa ida para o INSS, ela pode virar um problemão. Por quê? Porque se ele fica mais de 30 dias afastado, quando ele volta, ele precisa passar na medicina do trabalho. Aí, ele vai lá fazendo o quê? Chorando, né. "Tô morrendo, nossa, tô muito mal". E aí, o médico do INSS diz que ele está apto. Aí ele vai no médico do trabalho, se fingindo de vítima, e o médico do trabalho fica com dó e faz o quê? Inapto. De quem é o problema agora? Da Na empresa. empresa. Aí ele tá inapto, certo? Ele vai ficar em casa, porque a empresa diz que ele não pode trabalhar. O INSS diz que ele tá apto. Quem vai ter que pagar o salário? A Na empresa. empresa. Aí a gente cai no chamado limbo previdenciário. E aí as empresas, não, o médico falou que ela não pode trabalhar, tem que ver. Não, amigo, ele é problema seu. E aí vira um passivo gigante. Se esse funcionário ficar 1, 2, 10 meses, 1 ano em casa, a empresa é quem tem que pagar os salários dele, porque ele vai entrar com uma ação. E mais, saiu uma decisão recente do TST que não é só os salários, é dano moral também por conta disso. Ele não precisa nem provar que ele sofreu. Entrou com a ação, o advogado vai falar: eu quero os meses em aberto e quero dano moral. A juíza vai ter que condenar porque o TST já decidiu. Então, os meus clientes, eu falo assim, foi para o INSS, quando voltar, o médico do trabalho tem que analisar e dar o apto, porque senão ele é problema seu. E o médico do trabalho,
ele é o médico da empresa. Quando ele assina lá, só que quem vai pagar a conta é o empresário. Então, o empresário ele precisa ficar com um olhão desse tamanho, quando o empregado voltar do INSS, quando ele voltar para a empresa, acompanhar e, dependendo da situação, infelizmente, mandar embora, porque ele pode ser um problema. E Uhum. aí podem me xingar o que for, mas eu tenho que pensar na empresa. O que a empresa tem a ver com uma questão pessoal? Aí eu tenho um funcionário pendurado na empresa, que não está trabalhando, eu estou pagando esse salário, e aí quem vai sobrecarregar? Porque se eu tenho esse funcionário é porque eu preciso da mão de obra, certo? Uhum. Aí ele não 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 tá rendendo trabalha. nada. Quem vai trabalhar? Os outros. É, Aí eu vou sobrecarregado. porque a empresa não pode contratar, pagar para esse que está em casa e pagar para o outro. Então o empresário tem que ficar muito, 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 muito atento a isso. Assim, hoje em dia o limbo previdenciário está tomando a Justiça do Trabalho. As empresas pensavam que era problema do INSS, que não era problema dela e virou problema dela. Então até mesmo a clínica de medicina do trabalho que você for contratar tem que ser uma clínica séria, que vai realmente avaliar ali o risco, o contexto da situação e que ela traga o apto para a empresa. E aí, se o funcionário estiver doente, ele pega um outro atestado e vai para o INSS de novo. Uhum. Agora, o inapto do médico do trabalho é um cheque assinado pelo dono da empresa para ele sacar a hora que ele quiser. Caramba. É um problema gigante. Então é pior do que o INSS, porque geralmente o INSS recusa, né? Tipo, Não, alguns. é porque quando o INSS recusa, Paulo, ele está dizendo que o cara está apto para trabalhar. Uhum. E quando o INSS recusa, a gente fala que é presunção absoluta. Sim. Então, se o INSS diz que ele está apto, o INSS não tem obrigação de pagar o salário dele. Uhum. Se a empresa diz que ele está Aí inapto, quem vai essa ter que pagar? A fica empresa. essa divergência, né? Se um falou que tá apto e o outro inapto, então Isso, vai. aí é o verdadeiro limbo. Então, Aham. ninguém aceitou. Aí o É, funcionário aí ficou no meio ficou. do caminho. E quem é a parte hipossuficiente? O empregado. Então, se você, empresa, está dizendo que eu não posso trabalhar, é você que tem que me bancar em casa. Uhum. Aí o empresário vai ter que pagar o salário Porque ele dele não fica em nem no casa. INSS nem E fica trabalhando. Não exato. fica. Mas o salário tem que ser É, tem que pago. ser pago. Então esse cliente que eu te falei, a funcionária, ele tá mandando ela teve um inapto, aí passou 30 dias, eu falei: "Faz novamente o exame". Sabe o que ela falou? Ela começou a se recusar a ir no médico do trabalho. E aí no final a gente conseguiu que ela fosse com muito custo, e o médico do trabalho avaliou ela corretamente e falou: "Realmente ela não tem nada, ela não tem nada, ela tá fazendo jogada". E Uhum. aí o médico do trabalho deu o apto, nós notificamos para ela ir trabalhar, ela começou a contestar o apto do médico do trabalho, porque ela não quer trabalhar, mas ela quer ficar pendurada na empresa, e a gente conseguiu aplicar uma justa causa nela por falta injustificada. Mas nisso, o que que aconteceu? Eu já tenho 8 meses aí em aberto que ela vai entrar com processo e Sim. infelizmente ela vai receber por culpa do médico do trabalho que não teve essa assessoria. E o cliente me procurou só depois que eu já estava com esse problema. Vamos lá, aproveitando essa questão do afastamento, agora aí. A gente sabe que tem pessoas que são, nem vou falar que o pejorativo, né, que são burras, mas pouco inteligentes. É. Que às vezes, pô, a pessoa vai ficar 3 meses, mas pô, ela pode ficar um ano afastada, né? E ela vai dar um vacilo, principalmente em rede social, né? Postar uma foto na praia, Oh, né? Postar uma foto, sei lá, numa balada, num rolê. Isso altera o rumo do processo? Já alterou o rumo de algum processo que vocês trabalharam diretamente? na verdade, se ela estiver no INSS, se o INSS estiver pagando para ela, não é problema nosso. Aí compete ao INSS ir na rede social dela e suspender o Uhum, benefício em razão disso. Agora, se ela está dentro de um atestado do meu período, então a empresa ela é obrigada a pagar os primeiros 15 dias. Já a gente aplicou uma justa causa numa empregada que apresentou um atestado, médico de depressão e postou uma foto na balada. A gente pegou o vídeo, aplicamos a justa causa, ela entrou com o processo e a gente conseguiu manter, porque ela não estava com depressão coisa nenhuma, na verdade uhum, ela foi lá se lamentar e conseguiu um atestado. Então assim, hoje em dia eu sei, Paulo, que tem pessoas doentes, tá, a gente sabe disso, não estou aqui para dizer que não tem. Mas na verdade a população está doente. Né, infelizmente, tá todo mundo doente, viciado em rede social e tudo mais. Então, assim, as empresas, elas viraram o cabide para essas pessoas se pendurarem. uhum, Então, por isso que a gestão é tão importante. Você tem que ter mesmo ali até um empregado, toda empresa eu falo assim para os meus clientes: "Ó, você tem os empregados e você tem o empregado amigo". É possível ter? É possível ter. Tem as pessoas que eu conheço umas meninas do RH, umas profissionais de RH, que trabalham para os meus clientes, que eu falo para você, essas funcionárias são um sonho. Sonho.
elas não dormem preocupadas com o processo, elas passam madrugadas trabalhando. Não tô dizendo para ninguém morrer de trabalhar, mas eu tô Uhum. dizendo, sabe, veste a camisa? Pegou, né, pra Elas se ela, né? comportam como dono. E hoje em dia, o empregado, e aí o seu público, pessoa física, eu falo, não seja esse empregado para ser um problema para a empresa. Uhum. Seja um empregado solucionador. O empresário hoje, ele procura alguém para dividir a carga com ele. E eu digo isso como empresária também. A gente procura o profissional que sente numa cadeira ali e fale: eu sou parte para resolver o problema, não para causar. Uhum. Então, as empresas precisam disso, estão carentes disso. Eu conheço umas 5 pessoas, assim, que estão à frente de empresas que trabalham comigo, que eu olho e falo, faço reunião com elas e eu sinto elas sentem a dor do meu cliente. Porque eu também sinto, porque assim, diferente de muitos advogados, às vezes as empresas têm advogados, só que o advogado é sozinho. Então ele é um advogado autônomo que presta serviço para a empresa, então a mente dele, e aí com todo respeito aos meus colegas, é mais pró-trabalhador do que pró-empresa. Por quê? Porque ele não tem a mesma dor. Uhum. Eu tenho a dor da rescisão, entendeu? É. Eu sofro a dor da rescisão, Sabe o lado, né, eu que... sofro a dor de pagar o dia, a pessoa tá em casa e você saber que ela não tá doente, ela só te deu um atestado pra ficar no friozinho agora. Uhum. Eu tenho a dor do dia 5 de pagar e olhar aquele salário e falar: "Cara, essa pessoa não me entregou esse salário que eu tô pagando". Então, quando eu pego o processo ou quando eu vou atender o cliente, eu sei exatamente o que ele tá passando. Eu sei. Então, até na hora de até o próprio advogado que a empresa for contratar, ela tem que contratar um advogado empresário. Uhum. Porque se ela contrata um advogado sozinho, ele vai falar: "Mas que tem você fazer um acordo de R$ 2.000? É. Que tem? É só R$ 2.000". E aí já eu falo: "Que tem? Não, nós não vamos dar R$ 1 para essa pessoa, porque ela não merece levar nada, porque ela, na verdade, ela recebeu sem trabalhar, ela já te lesou, ó, muito tempo". Uhum. Então, as contratações, a gente falou agora há pouco da contratação do empregado, né, de como contratar, eu falo até os prestadores de serviços, quando a empresa for contratar, ela tem que contratar com o empresário. Então, o empresário contrata empresário, porque a gente consegue entender, né, e falar a mesma língua. É Uhum. nesse sentido. Nesse sentido. Então, assim, a gente tem várias situações onde o empregado, às vezes, ele entra na empresa já na intenção de processar, né? A gente tem várias classes que fazem isso, né? Eu digo recentemente, eu também, né, sou empresário, eu tive empresas, tipo, que necessitava muito dessa mão de obra, e às vezes a gente via grupos de pessoas que entravam com o único objetivo de processar. Quais documentos é importante o empresário guardar ou solicitar, né, do empregado para ele se preservar contra processo futuro, por exemplo? É assim, ó, não é legal, mas também não é crime, né, vamos dizer assim. Uhum. Eh As pessoas que processam, elas já têm perfis de processo. Então hoje facilmente você joga no Google lá e você consegue puxar e ver Ah, até se aquele funcionário já processou outras empresas, porque aí já é um perfil que que você é fala público, né? os processos são eletrônicos hoje em dia, então embora, você não consiga puxar pelo CPF, mas se você jogar lá você consegue achar ali nos sites, né, eh, que aquela pessoa processou. E eu digo assim, o empresário, ele tem que se documentar, porque o empregado, ele se documenta o tempo todo. Então, nós temos uma arma chamada celular. O empregado, ele senta na mesa com você, ele coloca o celular dele virado aqui e tudo que você está falando com ele, ele tá te gravando. Uhum. Então, ele grava tudo, ele te grava o tempo todo, ele já é orientado, ele grava, ele sai gravando todo lugar. E o empresário, coitado, porque eu falo nesse sentido, porque é verdade. Ele tá tão focado em conseguir o resultado, assim, em obter, só a mão de obra que ele contratou, então ele não, infelizmente ele não tem malícia. É o que eu te falei, o simples fato do cara ir trabalhar todos os dias já esses dias o empresário falou pra mim: "Doutor, eu vou promover o fulano pra encarregado". Falei: "Por quê?". "Nossa, porque ele chega todo dia no horário e sai até mais tarde". E eu falei: "Se você fizer isso, você vai perder ele". Ele falou: "Como assim?". Eu falei: "Ele é um ótimo operador, mas ele não vai ser um bom líder. Uhum. Não é porque ele faz o básico que você vai promover". Então, veja o nível de necessidade que o mercado está.
Então, como que eu tenho que me preservar? Fazendo o mesmo que ele está fazendo. Se eu for fazer um feedback com ele, eu vou gravar também. Gravar. Se eu for fazer, se ele cometer uma falta grave ou uma falta branda ou faltar, eu vou documentar, eu vou advertir, eu vou suspender, eu vou me documentar também. No caso, essas gravações, elas servem como prova, tipo um Servem, processo? servem. Mesmo, tipo, teoricamente, sem consentimento. É porque a lei fala que quando um dos interlocutores sabe da gravação, não é clandestina. Hum, Então, assim, eu posso estar aqui conversando com você e estar gravando a nossa conversa. E você pode estar falando uma coisa que te prejudique. uhum. Mas eu tô sabendo o que não pode é um terceiro que não está na interlocução Gravar. gravar. Aí seria uma gravação clandestina. Então, as gravações, elas são totalmente usadas no seu trabalho, conversa de WhatsApp. E assim, e o que eu digo, cuidado com o funcionário quando ele fica mandando muito WhatsApp para você. Cuidado com as conversas que ele tá te mandando, porque ali ele tá jogando ali um laço, sabe, para te Uhum. pegar. Então, hoje em dia, Paulo, não existe, ninguém bobo, tá? Os empregados, eles não são bobos coisa nenhuma. E mais, as empresas falam assim: "Ah", muitas empresas falam: "Eu não preciso de advogado, porque eu não tenho processo". Você vai ter. E não é pouco, é muito. A gente sabe que tem a advocacia digital hoje. Antigamente, os empregados, eles precisavam faltar um dia no trabalho, pegar um ônibus, pagar uma consulta e consultar um advogado sobre o direito dele. Hoje em dia, ele abre o celular no sábado à noite, abre o TikTok, clica no link e sai com o contrato fechado. É. Ele entra com processo. Eu já tive casos no escritório que eu, representando a empresa, cheguei na audiência e o empregado não estava. E a empresa ligou para ele depois e falou: "O que que aconteceu?" Ele falou: "Mas eu não entrei com processo". Ele assinou uma procuração, o escritório entrou com processo e ele nem sabia. Nossa. Então, assim, as empresas cada vez mais serão processadas, porque tem advogado na internet o tempo todo falando para o funcionário: "Você sabia? Você sabia?", aquele dia. Então, assim, Uhum. até aquilo que ele nunca imaginou que aconteceu, que poderia ser eventualmente um direito que ele tem, o advogado está alertando o tempo todo. Tá Então você colocando vai, aquilo. empresário, você vai ser processado mais cedo ou mais tarde. Uhum. Você precisa estar documentado para se defender, mas não leva: "Ah, é meu amigo", não leva isso para a vida, porque você vai ser processado. E o futuro é isso. Uhum. Todo mundo hoje em dia tem acesso o funcionário coloca lá no ChatGPT, ele sai com a resposta da pergunta dele. Sim. A única coisa que precisa é de um advogado para entrar com o processo. E essa é a importância do acompanhamento, né, das Isso. empresas, o que a sua empresa faz, que é acompanhar desde o início, saber, né, tipo assim, quando um funcionário entrar no processo, você já sabe o perfil da empresa, você não vai pegar do zero pra saber do que a empresa trabalha, como que era o comportamento do funcionário, você já tem tudo ali, né. Na verdade, não ter uma assessoria jurídica é uma loucura. É. Por quê? Porque quando você tem uma assessoria jurídica, como eu falei, a gente tem um acompanhamento. Uhum. Às vezes, nós somos procurados por empresas para defender um processo que acabou de chegar. Aí eu sento com o dono da empresa e falo: "Você tem isso?". "Não". Aí ele me conta: "Ah, doutora, aconteceu isso e isso". Eu falei: "Você registrou isso?". "Não registrei". Aquela coisa, sabe, se a gente tivesse é até uma tortura Uhum. para o empresário, Ah, porque sim, ele é. fala não, às vezes eu falo assim, caso de motoboy, por exemplo. Motoboy, na maioria das vezes, não tem vínculo empregatício, Uhum. tá. Então não tem, porque o cara fala manda alguém no lugar dele e tudo mais. Assim, eu tenho vários casos de motoboy que eu ganhei, representando a empresa, com conversa de WhatsApp. Mas, esses dias aconteceu uma situação que, eu fazendo uma entrevista com a dona da empresa pra gente fazer a defesa, eu falei: "Você tem uma mensagem nesse tipo?", que aí eu não vou dar a dica, porque Senão eles não mandam, né. senão eles não mandam, então não vou falar, mas você tem uma mensagem assim? Mas o empresário pode me chamar que eu oriento ele como que É. é. Então pra você eu vou te dar a dica. Eh, Ela falou: "Doutora, eu tinha, Apagou. mas apagou tudo no meu celular". A prova de ouro. Sabe a É. prova de ouro? Estava no celular dela. A gente ganhou o processo depois, mas a gente dependeu de testemunha. Se ela tivesse o que eu queria, que ela me apresentasse, eu não precisaria de ninguém. A gente ia ganhar o processo com a própria conversa do WhatsApp. Só que o que aconteceu? Apagou. Ela apagou. Para isso, empresários que estão assistindo, tem um serviço de recuperação de dados que eu posso indicar também para vocês. Então a gente Boa! pode Tá atrelar os vendo? serviços É aí. isso. E ó, vamos lá, uma situação. Vou colocar uma situação aqui pra gente já partir pro bate-bola final. Uhum. Pô, eu tenho um empresário, eu sou empresário, eu tenho um funcionário que é muito bom, que ele resolve vários problemas, só que ele trabalha sozinho.
né? Ele resolve todos os problemas da empresa, ele sabe, ele tá habituado com tudo ali. De repente, eu coloco 2 pessoas naquele setor e eu dissolvo esse trabalho para essas pessoas. E esse funcionário que é muito bom, ele acaba entrando em conflito com essas pessoas. Quem que eu devo demitir? Depende. Porque assim, você tem que o empresário tem que saber a hora de modificar o departamento. A gente sabe que nenhum cargo é vitalício, né, Uhum, só dos donos mesmo, se eles conseguirem se segurar, né, na economia do país. Mas assim, quando, você tem uma pessoa muito boa, você tem que saber onde usar. Eh, se os dois novos estiverem entregando resultado, eu não tenho dúvidas que tem que demitir o que está causando problema. Então assim, nós temos a empresa, ela trabalha com resultado. Então, eu sempre vou olhar para o empregado que está me entregando resultado. Pode ser, Paulo, que eu tenho um empregado de 20 anos e que uhum. ele me ajudou a chegar até aqui, mas talvez ele não tenha que continuar Na comigo. próxima Nem fase, né? todo mundo que me ajudou a chegar em tal lugar tem que continuar comigo até o final. Uhum. E não é que eu estou usando ninguém, porque não foi de graça. É, na vida também é assim, né? Ele entregou a mão de obra e talvez uma mão de obra muito boa, mas ele foi remunerado por isso. Só que às vezes as empresas elas, no meio do caminho, elas se reestruturam e mudam a rota. E Uhum. essa pessoa, ela tem aquele maldito sempre foi assim. Eu falo É, eu falo sempre, assim, lá no escritório a gente se reformula o tempo todo, nós estamos em movimento. E quem não está em movimento conosco sai, assim, não tem como continuar. Ou as pessoas se movimentam conosco ou elas saem, porque não tem como continuar, porque a gente é muito acelerado e tudo mais. E eu digo e a mesma coisa são nas empresas. O que elas precisam? "Olha, eu tenho um empregado muito bom, mas hoje ele não faz sentido para mim, eu preciso dispensar". Você tem não pessoa que não pode consegue assimilar isso, né? Fica aquele sentimento de de gratidão, né? gratidão, só É, que gratidão não coloca comida na mesa de é. ninguém, entendeu? Então, assim, você vai sentar com essa pessoa e você vai falar: "Olha, cara, obrigada, nós chegamos até aqui, mas o nosso objetivo é este e você não está no mesmo momento que a gente". E Uhum. a pessoa, embora seja uma empresa privada, muitas pessoas se acomodam. E hoje em dia as coisas estão em movimento. Eu vi ontem uma reportagem, que o robô ele trabalhou 200 horas seguidas. Ele fez 250.000 pacotes em 200 horas. Sem atestado. Oh, meu amigo, esse robô é o sonho. As padarias de Alphaville, eu não sei aqui em Barueri, mas em Alphaville já vi várias padarias com autoatendimento e Sim. robô. É, na Laville, por A exemplo, tem. Laville É, e a Quinta do Quinta do Marquês. Marquês, Eu é. acho sensacional. Lá na Quinta do Marquês, eu conversei com uma pessoa, eles substituíram 10 empregados. O supermercado aqui, o Lopes, tá com vários autoatendimento. O que que vai acontecer? Infelizmente, como a mão de obra é ruim, as pessoas estão, lesando as empresas, porque Uhum. eu falo lesando, Paulo, porque é má fé mesmo. Sim. Quando você é preguiçoso, quando você recebe e você não entrega, é preguiça, é má fé, e eu vou falar lesando para eu não usar uma palavra maior, né, para não dizer outra coisa, porque é outra coisa, na verdade, que está sendo feita. E aí, as pessoas estão sendo substituídas. Sim. Eu tenho uma empresa que presta serviço para nós de marketing, ela demitiu o comercial dela inteiro, eram 20 pessoas. Nossa. E eles trabalharam 1 ano, eles construíram uma inteligência artificial que faz o trabalho das 20 pessoas, 24 horas por dia. Eles fechavam 800 contratos com essas 20 pessoas. Hoje eles fecham 1.000 contratos com a IA, só que o contrato não é só um contrato, É todo. faz do atendimento ao cliente à peça pronta. A peça só vai para um setor operacional de conferência. E aí eu fui assistir eu fui ler o atendimento da inteligência, e ele é mais humano do que nós 2 juntos. É. É mais paciente, é mais amoroso, é mais, sabe, ouvinte. Olha, Não se irrita, né? Igual. não, e outra coisa, se o cliente chamar 2 da manhã, ele tá lá atendendo, você já entendeu? E Uhum. aí ele falou e aí o dono falou comigo, ele falou assim: "Doutora, eu não suportava mais lidar com as pessoas, eu estava ficando doente de lidar com as pessoas". Então assim, a mão de obra boa
O profissional bom, ele não será substituído, mas o profissional ruim, ele vai ser substituído e nós vamos ter um problema muito sério nos próximos anos no nosso país, porque os projetos sociais não vão dar conta Uhum. do número de pessoas que vão depender deles, porque os empresários, quanto mais automatizado for o negócio, mais vai dar, eles vão, né, lucrar e menos problemas vão ter. E eu Sim. falo isso como empresa. Lá no escritório, eu automatizei muita coisa, muita coisa. Estou automatizando meu RH, automatizando meu financeiro, automatizei o meu comercial, eu estou automatizando tudo. E o que depende de mim e do meu sócio e do meu setor operacional, a gente vai fazer. Mas o que for possível automatizar, nós vamos Exatamente. automatizar, porque não vai ter atestado, não vai ter falta, não vai ter férias, não vai ter nada, É. entendeu? É o Financeiramente, neurocirurgião, né? Entrar só na hora de fazer a exatamente. operação. E as empresas, e todas as empresas vão automatizar. Daqui a pouco você vai ver, as pizzarias vão automatizar o atendimento. Então, quando o cliente fizer o pedido, quem vai atender não vai ser uma pessoa, vai ser uma IA. E já Uhum. vai sair o pedido. E aí ela só vai ter gente lá na hora de fazer a pizza, porque não tem como colocar uma pessoa para É. fazer, né? Por enquanto. Por enquanto. Assim, então, assim, a ideia é a mão de obra ruim é tamanha É. que antecipou a substituição das pessoas por inteligência Sim. artificial. Então, assim, nós vivemos em 2020 uma mudança rápida das reuniões online e tudo mais, que a gente otimiza muito. Antigamente eu ia para São Paulo fazer uma reunião É. e hoje eu faço do Aí você próprio tinha outra na escritório. sequência, atrasava aquela Isso, outra então assim, e... a gente conseguiu antecipar isso com a pandemia e agora a gente está antecipando a substituição da mão de obra por IA com mais rapidez ainda por conta das pessoas. São a mão de obra ruim que está fazendo com que a gente antecipe as coisas. E aí nós vamos ter um problema muito grande nos próximos anos de desemprego. E não tem pra onde correr, né? Não tem. Porque é isso, esse é o futuro presente. Mão de obra boa, eu tô aberta a contratar. Meus clientes orientam, falam: "Olha, profissional bom", eu trabalho eu trabalho com os meus clientes para a gente remunerar melhor os bons profissionais, mas também trabalho com eles para dar justa causa nos profissionais ruins. Não deixo os meus clientes demitirem nenhum empregado sem justa causa, se ele merecer a justa causa. "Doutora, mas doutora, vai dar problema", não tem problema, você me paga para te defender. É, Vai aplicar a exatamente. justa causa sim, porque nós vamos manter essa justa causa. Vai aplicar a justa causa, porque nós não vamos premiar ele pela raiva que ele tá te fazendo, É. entendeu? Bora pro bate-bola final, então? Bora. Vamos lá. São perguntas mais objetivas, com respostas simples para ajudar nossos queridos empresários, né, que estão sendo lesados, né? A É. palavra mais leve é lesado. Então vamos lá. 3 conselhos que você daria para os empresários hoje para evitar qualquer tipo de dor de cabeça. Contratar uma assessoria jurídica, obviamente, porque aí pelo menos parte do problema dele tá resolvido. Documentar, tudo o que acontece na empresa e, fazer um acompanhamento de perto dos empregados. A maior dor da empresa hoje não é o produto, mas a mão de obra. Boa. Qual o maior mito que os empresários acreditam sobre o direito trabalhista que você gostaria de desfazer agora? Que a justiça do trabalho só favorece o empregado. Isso é o maior mito. Na verdade, a justiça do trabalho, ela é uma balança. Quem Uhum, tem mais provas vence. Então, por que que as empresas perdem processo? Porque elas não se documentam enquanto que o empregado está lá documentando tudo. uhum. Então, se você, empresário, se documentar, a justiça do trabalho vai ser boa para você também. Se perder muita causa, é porque o É advogado por é ruim também. O advogado é ruim É. também. Se você está documentando, acompanhando, agora também o advogado não faz milagre. Uhum. O empresário não quer pagar uma assessoria jurídica, quer fazer tudo do jeito dele, não documenta nada, o processo chega, ele quer ir no advogado, quer que o advogado ganhe. O advogado não vai fazer milagre. Agora, se você tem uma assessoria que te acompanha, a probabilidade de você vencer ou reduzir muito o seu custo, né, num eventual processo é grande. Vamos lá. Funcionário que chega atrasado todo dia, azar da empresa ou justa causa no futuro? Justa causa no futuro. Faça um bom acompanhamento com esse funcionário, que você consegue manter a justa causa, porque o juiz mesmo vai falar: Você foi bonzinho de esperar tanto tempo para dar a justa causa." Atestado na sexta e foto na praia no sábado. Coincidência ou processo? Processo, na verdade, é uma justa causa bem dada, porque se ele apresentou um atestado na sexta, ele tem que estar se recuperando no sábado. Então, dependendo da situação, justa causa. O campeão do cafezinho ou o campeão do trabalho? Quem dá mais dor de cabeça? Eu acredito que o do cafezinho, né?
Funcionário que diz, isso não é minha função, mito ou verdade ou preguiça gourmet? Preguiça gourmet. Se você está na empresa, faça tudo. E aí, para os empregados, eu falo: quando a empresa manda você fazer um pouco mais do que ela te contratou, ela tá te testando para te promover. Se você falar que não vai fazer, o caminho é a porta da rua. Grupo do WhatsApp da empresa, ferramenta de trabalho ou fábrica de provas para processo? Tem que ser bem acompanhado, porque muitas empresas se prejudicam nesse grupo aí. Qual dá mais medo do empresário? Fiscalização do Ministério do Trabalho ou funcionário que fala, meu advogado vai entrar em contato? Se ela tiver se esse empresário tiver uma assessoria jurídica né, no modelo que eu O presto, modelo não, a sua. né, vamos lá, Vamos lá, vamos né? melhorar. Vamos colocar os pingos nos is. Se ele tiver uma assessoria jurídica Souza e Maciel, ele não vai ter medo de nada, nem do empregado do processo e nem do Ministério do Trabalho. Agora, se ele estiver sozinho, é melhor ele ter medo do empregado, tá? Isso aí. Demitir na segunda ou na sexta? Existe dia que dá menos dor de cabeça? Depende. Se o empregado, se você, eu penso assim, Paula, e aí eu não vai ser um bate-bola porque eu vou querer explicar isso. Uhum. Sempre que você quiser pensar em demitir alguém, demita. Às vezes, o empresário, ele fala assim: eu não suporto esse funcionário, mas olha, até contratar outro. Sabe aquele aceitar por conveniência, por Uhum. falta de tempo? Eu falo assim, ó, se você pensou em demitir, demita. Se você pensou em demitir na segunda, não espere na sexta. Vai que esse funcionário sofre um acidente no meio do caminho e ele fica pendurado na sua empresa. Então, decidiu pela demissão, faça imediatamente. E qual desculpa mais criativa você já ouviu para justificar uma falta? Sem dar nomes, mas pode falar desculpa. Eu já tive funcionário que já matou a mãe umas 10 vezes. Velório da minha mãe, velório da minha avó, velório da minha tia, É sabe o mãe velório? adotiva, mãe A postiça, né? maior desculpa que eu tenho é de velório. Assim, o campeão das desculpas, velório. E não aparece o atestado de óbito, tá? É só o Aí já. velório. Complete a frase. Todo empresário deveria parar imediatamente de. Ser refém dos empregados. Boa. Se você pudesse criar uma nova justa causa só pela experiência que tem, qual seria? Se eu pudesse criar das faltas, assim, eu acho que a falta, eu já daria uma justa causa direto, porque assim, a gente sabe que muita falta realmente é preguiçosa mesmo, mas no caso da falta precisa ter um acompanhamento, mas eu faria isso. É verdade que existe mais funcionário para juntar provas contra a empresa do que para bater meta? Com certeza, com certeza. Quem dá mais trabalho? O funcionário que falta toda semana ou o empresário que esquece de fazer tudo no papel? Olha, o empresário, porque se ele se documentar, ele tem um empregado na mão. Se o RH gravasse um reality show, qual seria o tipo de funcionário que ganharia o prêmio de maior dor de cabeça do mundo? Olha, tem aquele que essa função não é minha, isso eu escuto direto, Esse é sabe. Eu não clássico, fui né? contratado pra isso. Nossa, eu tô fazendo mais do que eu fiz, então, eu acho que essa aí seria um bom reality. A gente ia ter, assim, vários memes, sabe. Vamos lá. Qual é a maior lenda que os funcionários contam achando que a Justiça do Trabalho sempre vai acreditar? Deixa eu pensar, que eu preciso achar uma boa, que aí você faz um corte, deixa eu pensar, mas a Justiça do Trabalho, eles inventam muito de: "Eu fui obrigada a pedir demissão". Esse é o sabe, pede demissão e depois entra com a ação falando que foi obrigado. Essa é a lenda. E acha que a justiça vai acreditar. E vamos lá, agora é um bate-bola do bate-bola. Eu vou falar um perfil e você vai responder com a palavra. A primeira Uhum. que vier na sua cabeça. Eita. Chegou atrasado todos os dias. Advertência pra uma justa causa. Não, uma palavra só, Tá. define ele. Chegou atrasado todos os dias. Tá. Preguiçoso. Vive no banheiro. Mais preguiçoso ainda. Some na hora do movimento. Preguiçoso. Todos os meus negócios é preguiçoso, porque eu só acho funcionário preguiçoso. Aparece já testado na sexta. Esse aí, ele estava numa outra entrevista, talvez, quer ir pra praia. E o último, posta foto na praia durante afastamento. Esse é um Preguiçoso Pro Max. criminoso. É porque assim, não é um crime, obviamente, mas é preguiça, né? Ele, Uhum. ele quer se dar bem às custas da empresa e a empresa tem que ser ligeira para dar uma justa causa. Eu sou assim, eu acho que a justa causa é por a empresa. A CLT tem 998 artigos, se eu não me engano. A empresa só tem um artigo a favor da empresa. O advogado da empresa, ele tem que saber esse artigo na ponta da língua. 482 da CLT.
todas as alíneas. E ele tem que ser, sabe, o livro de cabeceira? E o RH também tem que saber, porque ele tem que falar, isso aqui é justa causa. Porque, assim, é a única ferramenta que nós temos. Senão, o empresário vai perder dinheiro, porque ele vai mais cedo ou mais tarde mandar essa pessoa embora e premiar o bonitão, porque ele estava fazendo raiva na empresa. Não acho justo. É isso aí. Chegamos ao fim, né? A gente já passou de 1 hora de papo, parece que voou o tempo, né? Mas eu queria as considerações finais, né? Falasse aí sobre o seu trabalho, principalmente aqui na região, Barueri região, que vai muito além das fronteiras, né? Queria agradecer a sua presença aqui, é muito uma honra, né? Ter aqui, inclusive, a minha assessoria jurídica da minha empresa, né? Desculpa, então você que tá pensando em me processar, pense 2 vezes. E queria que você falasse também as suas redes sociais, como chegar até o seu trabalho, né? Se presta algum tipo de consultoria, de análise de perfil, né? A gente tem alguns projetos futuros também, né? Tem projeto novo vindo aí, depois eu falo pra vocês. E é isso, a câmera é sua. Ai, obrigada. Obrigada, Paulo, pelo convite. Foi uma honra e foi muito divertido, viu? Adorei. A nossa assessoria, nós não temos eu gosto de trabalhar direto com o dono, sabe? Então, o meu cliente ideal é o dono da empresa, né? Então, empresas que têm acima de 10 empregados, mas eu também tenho empresa que não tem nenhum empregado. Eu tenho CNPJs na nossa carteira que não tem nenhum, que ele paga uma assessoria para quando ele tiver um problema. Então, a gente tem esse público também. O que eu digo do nosso trabalho, Paulo, assim, eu vendo um serviço necessário. Eu entendo que os empresários estão carentes de um bom trabalho, eles precisam sim de ter esse apoio jurídico para tomar as decisões. A nossa assessoria não é só trabalhista, então quando a gente tem o Dr. Ricardo, que é especialista em direito empresarial, então a gente tem ali a assessoria trabalhista e a assessoria civil, e a assessoria vai desde a consulta do dia a dia até o processo judicial. Então hoje a gente atende supermercados, empresas de pavimentação, atendemos pizzarias. Então eu trabalho, né, na região de Barueri, na maioria dos meus clientes ficam aqui nessa região, mas eu tenho clientes em outros estados também, porque hoje em dia a gente consegue, e eu digo para o empresário assim, que ele precisa sim ter uma assessoria jurídica para que ele possa se defender dos maus empregados, né, dos maus clientes. Então você não precisa ficar com aquele problema e colocar na sua gaveta. Então, às vezes, parece ser um problema simples e a pessoa fala assim, eu vou ter que procurar um advogado. Então, quando você tem uma assessoria jurídica, o seu problema é da assessoria. Então, você vai mandar e a assessoria vai responder. E lá no escritório, a gente tem um grupo VIP no WhatsApp. Então, o RH manda, bom dia, tudo bem, eu tô com caso aqui. O funcionário, hoje de manhã, estava brigando na empresa. Eu já fiz a justa causa, já mandei. Então, assim, é uma segurança a mais. Porque o empresário, você não precisa se preocupar com o processo. Você precisa se preocupar em ganhar dinheiro. O processo, quem se preocupa somos nós. Então, eu agradeço a oportunidade, eu estou à disposição. O meu escritório fica aqui no centro de Barueri. A minha rede social, eu tenho Instagram, mas tem também, né, eu tenho o site do escritório. Então, o meu Instagram é doutora Samara S. Maciel. Isso, eu vou colocar na tela. Coloca na tela. Isso. E eu estou à disposição, se tiver dúvidas, alguma coisa, pode me chamar que eu respondo pelo direct também. Isso aí. E é muito importante você ter uma assessoria jurídica. A doutora já falou tudo aqui, né? Deu dicas. É lógico que um acompanhamento é muito mais profundo do que isso que a gente falou aqui. Isso a gente falou só, né, a camada de cima ali. Tem muita coisa para revirar aí. Então, você que tem uma empresa em Barueri região, entre em contato com a doutora Samara e faça uma análise da sua empresa. Às vezes as pessoas não sabem as falhas que tem na empresa, tomam um processo porque acham que tá tudo ok, né? Às vezes pagam por aquele advogado ali, sei lá, vou até revelar algumas coisas aqui de R$ 300 ali por mês, né? E que chega na hora, né? Não segura. Não segura, porque nem conhece sua empresa, porque, né, pega né, não tem um atendimento tão especializado ali. Então mudou a vida da minha empresa, espero mudar a de vocês também, porque a empresa já tem muita dor de cabeça. Não tem que se preocupar com o processo. É isso aí. Deixa só comigo. Fechou? Então, obrigado, doutora. Muito obrigado pela presença. E vai ter parte 2 aí com o doutor também aqui, né? Então, a doutora Samara tá convidada também, porque, né, quando o homem vem, a gente precisa do apoio, né, também. E vocês que ficaram até agora, muito obrigado. Esse é o Pode Cria, o primeiro podcast de rua dentro do estúdio. Até a próxima.